Tudo bem com vocês? Tranquilos? Hoje uma honra estar aqui, a convite do diretor Rodrigo Damasceno, diretor da Escola de Gestão Pública do TCE. Então, na verdade, é uma satisfação estar aqui bem no aniversário da cidade, nossa capital, aniversário de Curitiba, pessoal aqui firme e forte trabalhando, e teremos uma aula, uma tarde toda para falarmos a respeito de recursos no novo CPC. Na verdade, recursos foi um tema que o legislador poderia ter avançado um pouquinho mais. Então, quem já estudou recursos com base no CPC de 73, quem estudou recursos, talvez para passar justamente para ser servidor aqui do TCE, muita coisa se aproveitará. Porque recurso, muita coisa ficou bastante parecida com o Código de 73. Ok? Agora, claro, tivemos muitas alterações e veremos isso nessa tarde de hoje. Tivemos, por exemplo, a extinção do agravo retido, tivemos, por exemplo, a eliminação dos embargos infringentes e algumas técnicas procedimentais foram alteradas em se tratando de recurso. Então, eu espero que seja uma tarde bastante proveitosa, que sei que será, já conversei com os demais palestrantes, gostaram muito. Já vejo aqui que se eu for aplaudido, talvez, é um pouco pessoal, porque eu vejo ex-colegas meus da faculdade, com muito prazer estou aqui. Então, vamos começar a nossa tarde e quero a ampla participação de vocês. Tá? Quero realmente que seja uma tarde bem tranquila, falarmos sobre recursos. Eu quero que hoje, até às 5h30 da tarde, todos saiam daqui sabendo já tudo de recursos do novo CPC. Combinado? Tranquilos? Então, olha só. Pessoal, o que vem a ser recurso? Quando eu falo em recurso, é um instituto que, onde eu dou aula, seja na graduação, seja em curso preparatório para a OAB, seja em curso preparatório para quem quer ser promotor, procurador, juiz, seja na pós-graduação, todo mundo tem uma noção base do que é recurso. Ah, professor, recurso é um instrumento que eu tenho para combater uma decisão judicial, correto? Correto. Esse é um termo básico, mas que está correto. Não, falta pouca coisa para ficar tecnicamente perfeito? Falta. Mas já se tem uma noção boa de recurso. Um instrumento que você tem para combater uma decisão judicial. Pois bem, só que eu aqui não estou falando com leigos. Eu aqui posso passar um conceito técnico um pouco mais aprofundado de recurso. Até para que nós possamos matar outros institutos do direito processual. Outros institutos, inclusive, que os outros palestrantes provavelmente trataram com vocês. Então, olha só. Eu não sei se vocês têm costume de anotar tudo que eu falo, mas fica tranquilo, quem estiver anotando eu falo mais devagar, eu volto sem problema nenhum. Mas um conceito técnico perfeito de recurso é o instrumento endoprocessual voluntário, capaz de provocar o reexame de decisão judicial. Instrumento endoprocessual voluntário capaz de provocar o reexame de decisão judicial. Então, nosso primeiro tópico do slide é o conceito. Instrumento endoprocessual voluntário capaz de provocar o reexame de decisão judicial. Ok? Conseguiram anotar? Então, olha só. Instrumento endoprocessual. Então vamos agora dissecar esse conceito para entender bem o que é o recurso. Instrumento endoprocessual significa que o recurso é utilizado dentro do mesmo processo, da mesma relação jurídica processual. Claro que aqui ninguém confunde processo com autos, a parte física do processo. Por exemplo, nós temos o agravo de instrumento, que ele é instrumentalizado em outros autos, até porque o processo está correndo na primeira instância e o recurso de agravo nós abrimos outros autos, mas é a mesma relação jurídica processual. Por isso o recurso é um instrumento endoprocessual, dentro do processo. Até diante desse conceito eu posso afirmar para vocês, a ação rescisória é recurso? Não. A ação rescisória é uma nova ação. Já teve a coisa julgada. A ação rescisória é veiculada por meio de uma petição inicial. A ação rescisória tem valor da causa. A ação rescisória é de competência originária dos tribunais, mas não é recurso, porque já quebra na primeira parte do conceito. Instrumento endoprocessual. Combinado? Ainda, recurso, instrumento endoprocessual voluntário. Pessoal, aqui não tem exceção.
recurso é sempre voluntário. Não existe recurso de ofício. Não existe recurso obrigatório. Ah, professor, mas eu já cheguei a ler em um artigo uma vez, determinado autor chama a remessa necessária, o reexame necessário de recurso de ofício. É uma impropriedade terminológica, porque remessa necessária não é recurso. Quem lembra o que é remessa necessária? Reexame necessário, reexame obrigatório. Lembra? Quando a fazenda pública for condenada a um valor superior, até o Código de 73, era 60 salários mínimos. Agora depende se é União, se é Estado, se é município capital ou não. Mas até determinado valor, se a fazenda pública for condenada, acima desse valor, os autos necessariamente precisam subir. Precisam ser remetidos para o tribunal. Haverá uma remessa necessária, um reexame obrigatório dessa decisão. Por exemplo, ajuiza uma demanda contra o Estado do Paraná. O Estado do Paraná é condenado a me pagar 1.000 salários mínimos. Pessoal, nesse caso, imagine que a Procuradoria do Estado não recorre, não interpõe a apelação dessa sentença. Essa decisão já vai produzir seus efeitos? Não. Porque aqui incide a chamada remessa necessária, reexame obrigatório. Essa decisão precisará ser reexaminada pelo Tribunal de Justiça. Uma ideia de garantia do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então vejam, não é recurso, porque isso sobe de ofício, pessoal. Isso não sobe porque a parte quis se manifestar contra aquela decisão judicial. Isso vai de ofício. Então, não é recurso remessa necessária. Nada impede que a Procuradoria também recorra, interponha apelação, ótimo, mas já iria subir de qualquer maneira. Por quê? Porque foi acima de determinado valor de salários mínimos, calculado em salários mínimos, e também, claro, desde que não seja aí compatível com a jurisprudência dominante. Então, vejam, recurso, instrumento endoprocessual, dentro do processo, voluntário, recorre quem quiser, ninguém é obrigado, capaz de provocar o reexame. Agora que é importante, olha só. Quando eu recorro, eu quero o reexame de uma decisão judicial. Reexame de uma decisão judicial. Só que aqui, pessoal, eu posso recorrer alegando basicamente dois tipos de erros. Ou erro injudicando e ou erro improcedendo. Então, quando eu recorro de uma decisão, seja uma sentença, seja um acórdão, seja uma decisão interlocutória, seja uma decisão monocrática, eu não gostei do conteúdo daquela decisão. Mas que tipo de erro eu estou alegando que ela tem? São basicamente dois os tipos de erro. Então, eu alego erro injudicando, que em latim é o J som de, então erro injudicando também, erro injudicando, e ou erro improcedendo. Erro improcedendo. Essas expressões em latim ainda permanecem na nossa doutrina. Erro injudicando, erro improcedendo. Erro de julgamento, erro de procedimento. Como assim? Olha só. Em regra, nós vemos muito a ideia do erro injudicando. Eu estou recorrendo daquela decisão porque o juiz, o julgador, me permitam trabalhar com apelação, que acho que é mais fácil visualizar, mas vale para qualquer decisão. Mas vou aqui usar como exemplo a apelação. Eu estou recorrendo daquela decisão, daquela sentença, e pedindo para que o tribunal reexamine essa decisão. Porque, na verdade, o juiz julgou mal. Ele provocou um erro de julgamento. Por exemplo, o juiz entende que nessa situação não cabe indenização por dano moral. Mas, tribunal, pelo amor de Deus, o juiz errou. É evidente que há dano moral nessa situação. A jurisprudência do tribunal é uníssona. A lei deixa claramente permitida a possibilidade de indenização por dano moral nessa hipótese. O juiz julgou mal. Ele não aplicou corretamente as regras de direito. Ele entende que não tem dano moral. Tribunal, você que é um órgão hierarquicamente superior, reforme essa decisão do juiz. Reforme essa decisão do juiz. Então pronto. Quando eu alego erro de julgamento, em regra, eu quero que o tribunal reforme essa decisão. Quando eu apelo,
Qual que é o termo técnico que eu dou para recurso? Primeiro ele tem que ser conhecido, não é? Primeiro tem que passar pelos seus pressupostos e depois eu quero o seu provimento, que ele seja provido, eu quero ganhar o meu recurso. Então eu quero o conhecimento e o provimento da apelação para que o tribunal reforme a sentença e condene o réu a me pagar danos morais. Ou seja, quando eu apelei daquela decisão, eu pedi para que o tribunal corrigisse esse erro de julgamento. Qual erro? A inexistência de dano moral nesse caso. Tribunal, reexamine a decisão, corrija esse erro de julgamento e reforme essa sentença. Profira um acórdão, que é uma decisão de um órgão hierarquicamente superior, e passe por cima como um trator. Prevalece o acórdão. O acórdão substitui a sentença. Ótimo. Erro injudicando, erro de julgamento. Eu quero a reforma da decisão. Mas eu também posso recorrer e pedir o reexame de uma decisão, não para alegar um erro de julgamento, e sim para alegar um erro de procedimento, um erro improcedendo. Aqui eu vou alegar o quê? Que o juiz ele não procedeu da forma correta. O juiz ele não seguiu as regras de processo, as regras procedimentais. Então, tribunal, por favor, reexamine essa decisão e corrija esse erro de procedimento. Em regra, quando eu alego erro de procedimento, eu quero que o tribunal reexamine e anule essa sentença. Eu peço a anulação da sentença. É mais ou menos assim. Tribunal, pega essa sentença, não seguiu regra de procedimento, rasga fora, joga fora essa sentença do mundo jurídico, anula essa sentença, até porque no processo civil nós não trabalhamos como civilistas, aquela distinção de anulável e nulo. Então aqui eu posso decretar a nulidade ou anular a sentença para nós, mesma situação. Então, tribunal, anule essa sentença, jogue fora do mundo jurídico e, em regra, devolva os autos para o juiz de primeiro grau. Por quê? Porque não teve sentença. Não estou alegando que o juiz julgou mal, a sentença dele é válida, mas ele julgou errado. O tribunal deu um acórdão e deu uma outra decisão. Aqui não. Ele procedeu de forma errada. As regras de processo ele deve obedecer. Então, anula a sentença, joga fora. Já que não tem sentença, devolva os autos para o juiz do primeiro grau, para que ele corrija esse vício de procedimento, para que ele siga as regras de processo corretamente, só depois ele dê uma sentença. Sentença essa que futuramente poderá ser atacada novamente pelo recurso de apelação. Aí, para combater, espero que um erro de julgamento, espero que o juiz não julgue mal de novo. Olha só, um exemplo de erro improcedendo. Imagine o seguinte, imagine que eu pedi prova, eu pedi produção de prova. Excelência, ainda o exemplo estou pedindo dano moral. Só que eu vou, no momento que o juiz pergunta quais as provas eu, autor, quero produzir, eu falo assim no processo. Excelência, eu quero prova pericial, eu quero prova testemunhal, porque eu preciso comprovar a existência de determinado fato, fato esse que ensejará a indenização por dano moral. Ótimo. Sabe o que o juiz faz? Eu peço tempestivamente a produção de prova. O juiz vem e parte para o julgamento antecipado da lide. Julgamento agora antecipado do mérito. O juiz julga antecipadamente o meu processo. Quando que o juiz pode julgar antecipadamente o processo nesse caso? Quando não existir prova a ser produzida. É a chamada causa madura. É aquela causa que já está boa para julgamento. Se existe prova a ser produzida, como que o juiz pode partir para a sentença? Não dá? Ele antes precisa produzir prova para somente depois proferir a sua sentença. Produz a prova, valora e depois sentencia. Agora o juiz esqueceu, não viu que eu pedi prova tempestivamente e partiu direto para a sentença. Eu chego ao tribunal, pelo amor de Deus, conheça da minha apelação e dê provimento para quê? Tribunal, olha só, eu quero que seja conhecido esse erro de procedimento. O juiz não poderia ter dado sentença sem produzir prova. Anula a sentença que ele deu. Claro que eu não vou ganhar o caso, não produzir prova, ele não me deixou. Anula a sentença, volta o processo para o juiz desde a fase de instrução, para que o juiz passe para a colheita de provas, para que depois permita a apresentação dos memoriais, razões finais, para só depois ele sentenciar.
Então, consegue ver a diferença? Esse reexame pode acontecer de duas formas. Erro de julgamento, reforma a decisão, profere uma nova decisão e essa decisão substitui a anterior. Ou a anulação, para erro de procedimento. O juiz não seguiu a regra de processo, volta para o juiz para que ele siga a regra de processo. Veremos ainda na tarde de hoje que temos algumas situações que o tribunal pode desde logo partir para o julgamento. Não precisa necessariamente devolver os autos, mas neste primeiro momento pensem assim. Erro em judicando, erro de julgamento, reforma, uma nova decisão. Erro em procedendo, anula, volta para o juiz para corrigir esse vício. Tranquilos? Então, recurso. Instrumento endoprocessual voluntário, capaz de provocar o reexame de decisão judicial. Então, olha só, a última parte do conceito, nós vamos tratar o quê? Quais são os atos sujeitos a recurso? Por exemplo, cabe recurso contra o quê? Cabe recurso contra decisão judicial. Cuidado, não cabe recurso contra qualquer ato judicial. Somente cabe recurso contra os atos judiciais decisórios. Então, claro, não cabe recurso contra ato da parte. Isso é absurdo. Sei lá, a contestação do réu foi um lixo, vou recorrer da contestação dele. Não cabe isso, ato da parte. Cabe de ato do juiz. Mas cuidado, não cabe de qualquer ato, cabe somente dos atos decisórios. Atos decisórios são aqueles atos capazes de provocar algum prejuízo à parte. Então, por exemplo, quais são os atos judiciais no processo? Nós temos despacho, decisão interlocutória, sentença, decisão monocrática, que alguns chamam de decisão unipessoal, quando o relator decide sozinho, e temos também os acórdãos. Cabe recurso contra acórdão? Sim, decide. Contra decisão monocrática? Evidente. Contra sentença? Sim. Decisão interlocutória? Também. Contra despacho? Não. Contra despacho, não. O artigo 504 do antigo CPC, agora repetido no artigo 1001 do novo CPC, trata o quê? Dos despachos não cabe recurso. Cópia do artigo 504. E por que não cabe recurso de despacho? Porque despacho não é ato decisório. Despacho não tem o condão de trazer prejuízo para a parte. O despacho meramente impulsiona o processo. Digam as partes, intime-se o autor, especifiquem provas, diga o senhor contador, esclareça o senhor perito. Disso não cabe recurso. Por quê? Porque não cabe recurso de despacho. Aí fechamos um conceito técnico que nada foge. Qualquer recurso que você colocar, você entenderá que é um instrumento endoprocessual antes da coisa julgada, voluntário, é sempre manifestação de vontade, capaz de provocar o reexame, seja para combater erro de julgamento, seja para combater erro de procedimento, de decisão judicial. Tranquilos? Ok? Esse é o conceito perfeito e completo, tecnicamente falando, de recurso. Agora, olha só, o meu segundo ponto ali. Qual é a natureza jurídica do recurso? Isso é importante saber, porque sabendo a natureza jurídica, eu sempre falo para meus alunos, aluno geralmente não gosta da parte geral, não gosta da parte principiológica, já quer partir para a parte um pouco mais pragmática da matéria. Mas quando você entende a parte geral, tudo fica muito mais fácil. Então, por exemplo, natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do recurso? O recurso ele é um ônus processual. Recurso é um ônus processual decorrente do direito de ação. Ônus processual decorrente do direito de ação. Quando eu falo em ônus, eu já coloco no meu coração que não tem obrigação de recorrer. Até porque é um ônus, não é uma obrigação, não é um dever. Ônus é diferente. Ônus é tudo aquilo que eu posso utilizar para obter uma vantagem ou para evitar uma desvantagem. Eu sou obrigado a contestar? Eu sou obrigado a contestar num processo? Vocês são réus, vocês são obrigados a contestar? Não, é um ônus a contestação. Mas você evita uma desvantagem. Se você contestar, você não será revel. Então é bom contestar. Recurso, eu sou obrigado a recorrer? Não, já deixei muito claro no meu conceito que é um ônus processual. Agora, se eu quiser melhorar a minha situação, eu posso recorrer, senão não vou melhorar. Então, ônus processual decorrente do direito de ação. Agora, peraí. Vamos voltar um pouquinho aqui no direito de ação.
O direito de ação não é o direito que a parte tem de provocar o Estado para resolver um conflito? Não é isso que vocês aprenderam aqui, talvez? Ação, vou acionar o Estado. Existe a lide, lá o conceito carnelutiano de lide, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Tem uma lide. Eu posso resolver na porrada aquele assunto? Como regra, não. Juridicamente, não. Porque a autotutela é proibida, como regra. Algumas exceções previstas em lei, mas como regra não posso ir para a porrada. Não tendo um acordo, não havendo a autocomposição, eu preciso acionar o Estado, exercer o meu direito de ação, provocar o Estado para que ele resolva o conflito. Ótimo. Olha, agora vem o recurso. Eu provoquei o Estado para resolver o conflito. Ele não resolveu da forma que eu achei interessante, que eu achei correta. O que eu posso fazer? O que eu faço? Recorro. Eu acionei. Não resolveu da forma que eu achei correta? Recorro. Então, o recurso é um ônus decorrente do direito de ação. Quando eu falo em ação, o juiz pode dar mais do que eu peço? Não pode. Pode dar diferente do que eu peço? Não pode. Pode deixar de julgar algum pedido que eu faço? Não pode. O princípio dispositivo, ele está vinculado ao que eu peço. Daqui a pouco isso ficará evidente. Eu vou mostrar para vocês em princípios recursais que o juiz também está vinculado ao que eu peço no tribunal. Agora o juiz chamado de desembargador ou o juiz chamado de ministro, mas agora o julgador, ele também está vinculado ao que eu peço. Por quê? Porque o recurso é um desdobramento do direito de ação. Combinado isso? Ônus processual decorrente do direito de ação. Então, todas as regrinhas que vocês aprenderam para ação, eu vou adaptar daqui a pouco e vamos colocar também para a ideia de recurso. Pois bem, terminando ali, fundamento de recurso. Por que existe recurso, pessoal? Aí tem várias situações, né? Situações mais humanas do que técnicas. Primeiro, é inconformismo. Nós não nascemos para perder, né? Ninguém aqui está conformado, perdi, beleza, ok, ótimo, vou embora. Não. É até a ideia de você já ir se acostumando com a derrota, eventualmente. Eu sou inconformado, eu quero recorrer. Primeira ideia é resignação e inconformismo com a decisão. Segunda ideia é uma própria situação de falibilidade humana. O juiz, por mais que alguns achem que são deuses, outros tenham certeza, né? Mas não são deuses, eles podem errar, são humanos. Então a possibilidade de erro do julgador me fundamenta a existência de uma revisão daquela decisão, de um reexame daquela decisão. É falível, ele pode errar, sem contar a possibilidade de má-fé. Não vamos imaginar isso, mas existe também. Não um erro, e sim uma má-fé. Então, inconformismo e resignação, erro, má-fé. Até uma ideia, no Brasil, infelizmente, de melhor estrutura no segundo grau. Juiz, primeiro grau, se mata, trabalhar, tem que levar um monte de coisa, não tem auxílio muitas vezes. Chega no tribunal, tem vários assessores, tem mais tempo para analisar a causa, pelo menos entre aspas. Então, várias situações fundamentam a existência de um recurso. Tem pontos negativos? Conversando aqui com vocês abertamente, até posso imaginar a existência de ponto negativo, mas eu acho que não é ponto negativo para o operador do direito, não. É mais ponto negativo para um jurisdicionado, para quem é leigo, não tem essa capacidade postulatória, talvez, imaginando assim. Por quê? Quais são os pontos negativos? Celeridade. Puxa, mas é melhor que atrase um pouquinho o processo, mas que ela possa ser revista, não é? Ainda, outro erro, insegurança jurídica. Como assim? Puxa, como que o juiz vai dar uma decisão e essa decisão depois vai ser totalmente reformada? Então, do que serviu o juiz? O direito não é um só para todo mundo? Mas explicar para a pessoa que a interpretação é diferente, que está no elemento subjetivo do ser humano, que cada vez mais o CPC, vocês tiveram aqui palestra sobre precedentes, está tentando arrumar isso, né? Nós tentamos arrumar no passado com a ideia do processo coletivo. O pessoal achou que o processo coletivo seria a salvação da lavoura do processo civil. Agora nós deixaremos de ter 100 ações individuais e passaremos a ter uma ação coletiva. O que aconteceu quando veio o processo coletivo? Nós continuamos tendo 100 ações individuais e mais uma coletiva, né? Então não ajudou muito, não resolveu isso daí. Agora, com essa força dos precedentes, eles tentam, de uma vez por todas, unificar. Fala até a ideia de isonomia. Então, na verdade, os fundamentos contrários, celeridade, insegurança, alguns alegam que até um desprestígio do juiz primeiro grau, que ele passa a ser meramente um coletor de provas.
porque, na verdade, essa decisão poderá ser revista por um órgão superior. Mas não é bem assim, né? Primeiro que não tem nenhuma estatística, mas certamente a ideia de provimento de recurso é muito menor do que improvimento. Certamente as decisões, em sua maioria, são mantidas. Então, penso que as razões contrárias, as desvantagens do recurso, são muito inferiores às vantagens. Até porque uma vantagem, imagine se o juiz soubesse que nada poderia rever sua decisão. Seria um déspota, né? Um autoritarismo absurdo. Então, o recurso está aí. Vamos estudar agora toda essa regulamentação de recursos no nosso Código de Processo Civil, em vigência desde sexta-feira da semana anterior. Olha só, já falei para vocês então que de despacho não cabe recurso, e agora, para entendermos essa ideia geral de recurso, tem que falar um pouquinho sobre princípios recursais. Vamos lá. Primeiro princípio recursal é o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. O que significa esse princípio? Por meio do princípio da taxatividade, nós podemos concluir que somente existe recurso quando houver expressa previsão legal. Recurso não pode ser inventado pela parte. Recurso não pode ser inventado pela doutrina. Recurso não pode ser criado regimentalmente. Recurso somente pode existir quando houver expressa previsão legal. E mais, não é em qualquer lei. Pelo artigo 22 da nossa Constituição Federal, previsão em lei federal, como é o caso do CPC. Então, somente existe recurso quando houver previsão em lei federal. Às vezes eu pego umas obras de processo civil, não vou citar ninguém, até porque às vezes escreve meio rápido, acaba falando bobeira, todos nós estamos sujeitos a isso, mas que eu leio errado, colocando aqui, somente existe recurso se estiver previsto no CPC. Essa afirmação é correta? Não. Por quê? De onde que ele tirou isso? Para existir recurso, deve existir previsão em lei federal. O CPC é uma lei federal. Então, os recursos previstos no CPC, ok, são válidos. Agora, por exemplo, lá nos juizados especiais, Lei 9.099, para você combater uma sentença do juiz do juizado, você vai utilizar apelação? Você vai interpor apelação? Não. Qual que é o nome do recurso? Recurso inominado, da Lei 9.099. Ótimo, é uma lei federal, claro que vale. Para quem trabalha com execução fiscal, lá na execução fiscal, para essas execuções de pequeno valor, até 50 OTNs, não cabe apelação. O nome do recurso é embargos infringentes de alçada. Não tem nada a ver com julgamento não unânime. É para execução fiscal de pequeno valor. Tem um procedimento diferenciado. Ao invés de apelar, embargos infringentes de alçada. Ah, esse recurso não vale porque não está no CPC? Vale. A lei de execução fiscal é uma lei federal. Então, somente existe recurso se houver expressa previsão em lei federal, não exclusivamente no CPC. A grande polêmica que se tem vocês já ouviram falar do agravo regimental? Que é um agravo previsto no regimento do tribunal. Muitos questionavam, se lê, por exemplo, Nelson Neri, Papa do Processo Civil, muitos questionam, será que o agravo regimental é constitucional? É um recurso previsto no regimento. Será que isso é possível? Alguns alegam que não, que isso é inconstitucional. Outros alegam que sim, pela redação do CPC anterior. Porque pela redação do CPC anterior, nós tínhamos no artigo 496 do CPC de 73, a seguinte redação. São cabíveis os seguintes recursos. A apelação, agravos. Ele não falava quais eram os tipos de agravo. Quantos agravos nós tínhamos no CPC de 73? 5. Agravo de instrumento, agravo retido, agravo interno, que também é chamado de agravinho, agravo legal, agravo inominado, agravo regimental, que tem gente que confunde com agravo interno, mas não é a mesma coisa, e agravo nos próprios autos, para fazer subir o recurso especial extraordinário. O legislador não acabou nominando todos os agravos, ele só falou agravo. Então, alguns argumentavam que o agravo regimental, previsto no regimento dos tribunais, era um recurso plenamente constitucional. Porque o CPC previa o agravo. O tribunal apenas regulamentava a existência desse agravo. Agora, pela redação do 994 do CPC, não cabe mais, na minha visão. Porque agora não deixa aberto o agravo.
Agora ele fala que cabe, dentre os agravos, ele fala agravo de instrumento, agravo em recurso especial extraordinário, agravo interno. Não fala de agravo regimental, claro que ele ampliou bastante o agravo interno, veremos depois. E não fala de agravo retido. Então agora, quem defendia que o agravo regimental era válido porque o CPC deixava em aberto, agora não tem mais essa defesa. Porque agora não deixa mais aberto o agravo regimental. Então, na minha visão, taxatividade, pelo princípio da taxatividade, não seria um recurso admitido, pelo menos não seria compatível com a Constituição de 88, que diz que legislação federal, legislação processual somente pode ser, direito processual somente pode ser legislado na esfera federal. Tranquilos? Primeiro princípio, ok?